Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Gabriela Arraes e eu estou aqui para a gente ter um papo terapêutico como terapeuta, como médium, como sacerdotisa. Vir aqui para vocês ensinar uma coisa assim que assista a esse vídeo. É uma recomendação que eu te faço, porque esse exercício especificamente que eu vou ensinar para vocês foi um exercício transformador na minha jornada espiritual, na minha jornada de autoconhecimento, autocura, e que eu inclusive faço todos os dias necessários que eu senti no meu coração até hoje. Por coincidência, quando eu tava gravando, eu reparei que tinha uma bonequinha lá atrás e nada mesmo é por acaso. O exercício que eu vou ensinar para vocês é um exercício que vocês podem fazer todos os dias que quiserem. É o exercício em que vocês podem fazer Gabs, vocês podem fazer à vontade. Preciso repetir esse exercício com essa mesma situação. Se você sentir no seu coração que ainda não aliviou, você faz de novo esse exercício. Para começar, assim, antes da gente aplicar o exercício e ensinar para vocês, quero brevemente dizer o quê? Que quando a gente tem a nossa formação da psique, então muitas coisas que nos acontecem ali no nosso campo, fica registrado no nosso campo mental, que a gente vem trazendo dessa vida, vidas passadas, vidas simultâneas, que a gente vai acessando. Nós somos seres multidimensionais, então você tem que pensar e entender que muitas coisas que você sofre nessa vida não é exatamente dessa vida. Temos então um campo energético, né, o que a gente já ensinei para vocês aqui nas aulas. Temos a minha alma. Então eu, Gabriela, quando eu venho para essa vivência, eu trago cargas. Eu venho viver a vida da Gabriela Arraes, mas eu trago cargas de outras experiências também. É por isso que às vezes você conhece um parceiro kármico e é muito difícil lidar com essa pessoa. Vocês têm muitos gatilhos, vocês têm muito espelhamento, porque provavelmente, às vezes você olha assim pra pessoa de forma racional, não tem um porquê você sentir ranço, mágoa, sabe, não tem uma justificativa plausível para explicar o porquê você corre dela, ou porquê você odeia ela, ou porque você ama essa pessoa, ou porque você tem uma paixão maluca por essa pessoa. Mas é porque vocês vêm resgatando coisas, tá? De outras experiências. Quando a gente vem como uma criança, as pessoas falam, nossa, as crianças não poderiam sofrer, né? É uma judiação as crianças passarem por situações onde não tem a compreensão, a maturidade da compreensão de como ela vai lidar com aquilo. E muitas das vezes, passamos então a viver uma vida adulta com questões da nossa infância, que fica ali tomando decisões por nós. Então eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu tratei em janeiro com o meu terapeuta, que ele é maravilhoso. O Edu, quando eu falei com ele sobre uma questão, eu falei, nossa, Edu, eu tenho uma coisa que eu sempre tomo essa atitude. E o Eduardo me mostrou, então, falou, Gabs, é por conta disso aqui, a sua criança que está tomando essa atitude por você, ela está tomando frente nas decisões, nessa decisão específica, por conta daquela coisinha que aconteceu lá atrás, você lembra? É verdade, fez todo sentido, integrei o processo de cura e não tive mais a repetição desse quadro comportamental que estava me fazendo mal. Então, esse exercício, ele vai ajudar, gente, esse exercício, ele é lindo, você vai fazer, ele vai se emocionar, eu te garanto sobre isso, porque eu, inclusive, ensino esse exercício, gente, no curso de beleza quântica, eu tenho um livro, e-book Beleza Quântica, mas eu também tenho o curso de magia e beleza, e nesse curso de magia e beleza eu ensino para as pessoas esse exercício que eu vou ensinar aqui para vocês. Mas antes, para finalizar essas questões, a criança ferida, ela influencia em todas as áreas da nossa vida. Elas não só influenciam as nossas decisões no amoroso, como também influenciam no nosso financeiro, no nosso profissional, nas decisões que a gente toma no dia a dia, a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas. Eu lembro que eu passei por uma situação há muito tempo atrás, e eu fui em um local fazer um tratamento, e essa pessoa que estava me tratando, ela me disse assim, Gabriela, eu falei, por que eu só atraio homens desse tipo? Eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo. E ela falou assim, porque quem tá fazendo essa escolha não é a Gabriela adulta, é a Gabriela criança. E aqui, na verdade, aquilo assim, foi muito marcante, muito intenso pra mim me conectar com aquela dor da minha criança. Ela falou, a gente pode voltar pra essa situação? E aí que começa esse exercício, que ele é muito usado na espiritualidade. A gente faz vários exercícios nessas terapias que a gente aprende energéticas, e esse é um exercício qual eu aprendi também na terapia energética,
mas que com o tempo eu pude ir aperfeiçoando na prática mediúnica também. Porque a prática mediúnica, ela nos leva com certeza a entender alguns processos e conseguir, gente, colocar coisinhas ali para dar um toque final e ser melhor ainda para o nosso processo de autodesenvolvimento, que é o que realmente importa. Então, como é esse exercício? Esse exercício você pode fazer sentado na sua cama, onde você quiser, quando você sentir que você queira fazer esse exercício. Eu recomendo que seja um local onde você se sinta segura e não tenha, sabe, uma outra pessoa que possa vir te atrapalhar e influenciar você, às vezes, com barulho e tudo mais, porque eu realmente preciso que nesse momento que você for colocar esse exercício em prática, você tenha um local seguro, tranquilo, onde você, se quiser chorar, chore, se quiser gritar, grite, e, enfim, é o seu momento, é o seu processo. Esse exercício é lindo, maravilhoso. Todas as vezes que eu faço esse exercício com clientes, elas vão a lágrimas, principalmente quando conecta elas ou a uma situação de trauma, papai, mamãe e tudo mais. Então, como que é esse exercício? Vamos supor, você tá tendo atitudes sempre impulsivas. Eu vou dar o exemplo que eu sempre dei. Eu sempre terminei relacionamentos. Tipo, começava com crush, parecia que ia dar certo e eu ia lá e acabava com tudo. Então, eu chamei a Gabriela, que sofreu uma situação lá no passado. Tô dando um exemplo só pra vocês entenderem como é a dinâmica. E chamei essa Gabriela que achava que tinha que me proteger. Então, o caso é esse. A minha Gabriela lá da minha infância achava que precisava me proteger. Logo, toda vez que eu ia pra vida, logo toda vez que eu ia crescer e me tornar uma mulher adulta naquela situação, a Gabriela adulta ia tomar uma decisão, essa criança, ela entrava igual uma louca e falava, não, eu assumo aqui. Muitas mulheres, gente, eu tinha isso, eu tinha uma atitude tão impulsiva que às vezes eu brigava com a pessoa e era horrível, e quando eu fazia essa atitude, eu falava, gente, parece que eu saí de mim. Eu arrumei uma briga com essa pessoa, eu diminuí essa pessoa, e às vezes porque merecia, gente, eu reconheço vários aspectos. Eu fiz isso tudo, mas tipo, é totalmente fora de mim. O que foi que aconteceu aqui? E eu entendi que era lá a criança tomando conta e falando, Gabriela, saia dessa situação urgentemente, porque você não pode se machucar. Essa dor tá aqui, ela é muito dolorosa, então bora sair daqui dessa situação. E eu tô falando isso porque é muito comum mulheres ficarem em relacionamentos abusivos por conta dessa criancinha que tá sempre tomando decisões. Um outro caso que a gente pode trazer é a pessoa que acha que sempre tem que cuidar do outro, que nunca pode falhar, que não pode chorar, não pode demonstrar vulnerabilidade. É uma pessoa que, por exemplo, sabe aquela pessoa, a gente tem vários aspectos que a gente pode mostrar da criança ferida. Eu tento trazer pro caso de vocês, que é o que vocês me pedem, né? Que é a ajuda da criança ferida. Porque, nossa, Gabriela, parece que toda vez eu trato criança ferida. Eu vou numa taróloga, ela fala, isso acontece por conta da criança ferida. Que criança ferida é essa? Sendo que eu já olhei pra minha adolescência, eu já olhei pra minha infância, porque tem um adolescente ferida, eu já olhei pra tudo e eu não tô conseguindo. Às vezes você tem que acessar uma situação específica. Só que cada um tem um tempo também para poder conseguir acessar isso. E esse vídeo eu quis fazer em especial por conta dos casos de ABU-SO. Tá? Eu trato muitas mulheres que tiveram isso e que ficaram esses traumas profundos e que estão impedindo elas de terem relacionamentos bons. A maioria acaba entrando em situações triangular, onde ou ela é amante, ou ela é traída, ou ela é rejeitada, ou acontece uma situação desse nível que traz o sofrimento e desenvolve dependência emocional. Então vamos lá pro exercício. Você vai fechar os seus olhos e você vai se conectar com um momento. Pode ser um momento da sua infância, pode ser um trauma específico, por exemplo. A gente vai tratar a Janaína. A Janaína, ela passou por a situação de ABU-SO lá na infância. Então você vai visualizar, por mais que isso doa, você vai visualizar aquela cena de ABU-CO e tudo mais. Quando você estiver visualizando aquela cena, se quiser chorar, chore, espernear, faça tudo isso que você sentir no seu coração. E você olha, a gente vai entrar no quarto. Você vai entrar no quarto, por exemplo, você foi abusada no quarto. Você vai entrar no quarto e vai visualizar a situação. Ai, Gabriela, eu sofri essa situação no carro. Você vai entrar naquele carro. E o que você vai fazer? Visualizar. Você é a Janaína, você chegou lá e toda aquela situação, você vai imaginar, você vai visualizar que ei, Janaína, eu tô aqui. Janaína, mas a adulta indo lá socorrer a criança. Eu tô aqui, eu sou sua eu do futuro.
Eu estou te tirando dessa situação, você vai fazer o resgate dessa criança ferida. Eu estou te tirando dessa situação, agora você está protegida, você não está desamparada. Eu sinto muito que você passou por isso. E aí, gente, você vai colocar uma roupinha naquela criança. Você pode visualizar você indo no banho e lavando as partes dessa criança, dizendo: você não é suja, você não é errada, você não precisa sentir vergonha, o seu corpo não é nojento, você não é feia, você não sabe. Você vai falar tudo isso para essa criança. E vai visualizar você dando um banho nela, colocando uma roupinha nova. E aí, tirando ela daquela cena de ABUSO. E ao fazer isso, você vai fazer o segundo passo, que é você vai colocar aquela criancinha na sua frente e dizer: olha, a gente não vive mais essa situação. Isso aí foi lá no nosso passado. Eu tô com você agora, tá tudo bem. Eu sou essa eu aqui sua do futuro, eu vou cuidar de você. Você beija, abraça ela. Se você quiser chorar com ela, chora. Se você todo o desespero que ela sentiu, você vai falar para ela largar aquilo. E ela vai chorar, vai espernear, ou pedir socorro, ou ficar mudo, o que seja. Você vai acolher essa criança, abraçar, falar, trazer para a realidade o que eu trouxe para vocês. E vocês vão fazer o quê? Visualizar ela pequenininha entrando no seu coração. Logo eu vou explicar como esse exercício influencia na sua parte espiritual, tá? Então você vai colocá-la dentro do seu coração. E aí, mas antes disso, o Edu, meu terapeuta, ele me ensinou um outro exercício que eu quero ensinar. Você vai fazer o quê? O outro exercício é você visualizar. Você agora vai visualizar que você está no comando do carro. Você está dirigindo uma Kombi. Você está na van. Você está na van, você está no controle. O seu eu adulto está no controle. E aí você vai chamar essa criança para entrar na van e sentar lá atrás, porque na frente é você que comanda. Esse exercício, por mais simples que seja, ele traz uma reorganização não só mental, mas dos traumas e também de aspectos que ficaram desintegrados na sua psique. E espiritualmente também aspectos da sua alma que estava ali em desordem, eles se organizam. Então, olha o quão poderoso esse exercício pode ser. E eu te garanto, gente, que eu faço na minha vida. É bizarro, ele é um dos meus exercícios favoritos que eu quis compartilhar com você. Gabriela, vamos supor uma outra situação, humilhação. Eu lembro uma situação em que eu sofri uma humilhação quando eu era criança por conta de um lápis rosa pink. E era uma história, gente, que era tão dolorosa que eu não conseguia passar essa história pra frente. Eu acho que eu consegui acessar essa história o ano passado, olha que loucura, né? E era uma coisa assim que eu falei, nossa, nunca percebi. O ano passado foi com o meu terapeuta também, a gente fazendo um trabalho e tudo mais, desses processos que eu venho lidando, que eu falo pra vocês, eu estou sempre procurando autoconhecimento, buscando autodesenvolvimento, porque eu quero o melhor pra minha vida. E é isso que eu quero influenciar vocês fazerem mesmo essa mesma escolha. E terem mais uma reorganização dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, daquilo que é importante pra ti. E aí eu me recordo de vivenciar uma situação na infância. Antigamente não vinha lápis rosa pink nas caixas, então era só o rosa bebê. E quem tinha o rosa pink era quem comprava Quem tinha o lápis rosa pink era quem comprava a caixa de 24 cores. Então, o que aconteceu? Eu não tinha. E na época, eu lembro que foi a situação assim que os meus pais mais passaram dificuldades. Tipo assim, a minha mãe, muitas das vezes ela ia pra faculdade, ela deixava de comer pra dar pra mim, pras minhas irmãs. E todo aquele processo, enfim. E eu lembro que minha cor preferida sempre foi rosa. Eu gosto muito de rosa. E eu lembro que eu queria muito rosa pink emprestado. E eu virei pra fulano e falei, fulano, você empresta rosa pink pra eu pintar? E quando ele viu que eu não tinha rosa pink como os outros coleguinhas, ele chamou todo mundo pra rir de mim, porque eu era pobre e porque eu não tinha um lápis rosa pink. Então esse trauma de humilhação que me retraiu tanto, eu tive que tratá-lo como? Chamando aquela Gabriela que ficou com muita vergonha, que chorou, mostrando pra ela que eu já era uma adulta, que eu já tinha um lápis rosa pink, que eu podia ter quantos lápis rosa pink eu quisesse, que eu estava naquele momento mostrando pra ela quem eu era adulta e que a gente não precisava mais ficar vivenciando esse trauma da humilhação. Então eu trouxe aquela Gabriela pro momento atual, pra ela ver que ela tá segura, que ela não está mais naquele trauma, naquela situação ali que paralisou a Gabriela.
Então, tirei ela daquilo, mostrei algo saudável, né? Falei assim, você quer um lápis rosa pink? Eu vou te dar um rosa pink. Aí você pode visualizar que você, adulta, tá dando um lápis rosa pink para aquela criança, que é o meu caso, você vai adaptar na sua história. E vai visualizar ela pintar, ela tranquila, ela segura, ela saindo daquela situação. E, de novo, outro exercício, que é colocando ela dentro do seu coração. Mostrando que você, adulta, está acolhendo a sua criança ferida. Que a sua psique, o papai e a mamãe da nossa psique, ele pode cuidar de nós. Que a gente não precisa necessariamente de um adulto para estar ali supervisionando. Nós já somos adultos e já fomos para a vida. Sofreu uma outra situação de trauma na infância, vivenciou o pai viu o pai traindo a mãe traindo o pai, ou viu toda essa situação, vai fazer a mesma coisa. No caso de perdas de papai e mamãe, nesses casos específicos, você vai visualizar, gente, o papai e a mamãe, tudo mais. Gabriela, perdi minha mãe, eu perdi meu pai. Vamos supor que nesse caso você perdeu a mamãe, e eu sou uma mulher, eu perdi minha mamãe na infância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar o espaço da minha mamãe dentro de mim. Eu vou visualizar a minha mamãe, aquela criança ferida que passou por aquele trauma. Não importa se é uma criança ferida que nunca viu a mamãe, que não lembra da mamãe, que... Não importa, tá? Ai, Gabriela, tinha 2 anos, nem lembro, mas parece. Não importa, você vai visualizar a sua mamãe como você conseguir, se é por foto, se não é, tranquilamente. Se você nunca viu seus pais, você foi adotada, não tem problema, você pode visualizar um espírito. E esse espírito, essa luz, você colocar como mamãe, tá? O caso que a gente está trazendo, adapte a sua realidade. Você vai falar primeiro com essa pessoa. Mamãe, eu sinto sua falta, eu sempre quis ter mãe, eu sou muito triste, vai lá falando. A nossa personagem de Janaína vai estar lá falando. Mamãe, eu sinto isso, quando você foi embora, meu mundo caiu. Você vai falar tudo para sua mamãe. Mas hoje eu sou adulta. Mas mesmo assim, mamãe, eu tô com essa dificuldade de lidar com isso, essa situação. Porém, como adulta, eu vou tomar frente, eu te agradeço, eu te enxergo como minha mãe. Eu entendi que você foi morar no céu, mas que você continua dentro de mim, que a minha vida é a continuação da sua, e eu vou honrar a sua vida somente com amor. Todo o karma que é da senhora que eu tô pegando, eu tô devolvendo a senhora. E você pode visualizar você colocando, você não precisa saber o que karma é esse, que situação é essa, mas você pode visualizar você colocando dentro da mochilinha o karma da mamãe, pode visualizar o karma da mamãe e devolvendo pra mamãe. Falando, mamãe, eu sei que você tá dentro de mim, agora vou continuar a sua vida, a parte que eu vou continuar da sua vida com amor e com afeto. Eu vou dar continuidade a isso sem honrar o passado de tristeza, o passado de mágoa, os medos, as suas questões, entendeu? Você vai resolver a sua questão kármica e depois eu vou fazer um vídeo sobre papai e mamãe pra vocês, que é muito importante, vocês sabem. Quem já me conhece e já tá no trabalho interno comigo, eu tô sempre alertando o quanto é importante o trabalho com o papai e a mamãe pra gente se tornar adultos saudáveis. Então você vai integrar a mamãe no seu coração, entender que sua alma precisava passar por aqui e tudo mais. E aí você vai falar com o papai, que é o que sobrou, que tá com você. E você vai falar assim, papai, a mamãe se foi e agora eu tenho um papai. E aí você vai falar pro papai, agora somos eu e você, aquela criança, tá, gente, Janaína. Papai, agora somos eu e você. Eu não vou assumir o papel da mamãe. Eu vou seguir a minha vida como sua filha. Eu não vou assumir como a sua esposa, os papéis da sua esposa, não vou assumir os papéis como sua mamãe, como sua protetora, como sua salvadora. Eu renuncio todas as necessidades de assumir esse papel na sua vida. Eu sou grata por sua vida, por tudo que você fez por mim, mas agora eu estou seguindo a minha vida. Você vai fazer a mesma coisa, do karma lá na mochilinha, devolver pro papai, virar as costas para essa situação, se visualizar adulto seguindo a sua vida, certo? Então você vai adaptar a sua realidade, qual foi o seu trauma, quais suas questões. Então às vezes a gente passa por uma situação que a gente nem consegue lembrar. Por exemplo, às vezes você tem dificuldade de prestar atenção na escola e você precisa estudar para uma prova. Você vai voltar para situações. Como você vai voltar para essa situação? Você vai começar a fazer perguntas. Qual foi a primeira vez que eu senti dificuldade de focar para estudar? Eu tenho algum trauma ligado a estudo?
Como era que eu estudava quando eu era pequena? A minha mãe, por exemplo, gente, eu tenho um trauma matemático. Eu já falei, eu tenho muito problema com números. A minha mãe, ela colocava, fazia um tanto de contas no papel e mandava a gente passar limpo. Ela arrancava caderno e a gente, nossa, era uma loucura, assim, com cálculo, essas coisas todas. Então, assim, eu tinha pavor de números, pavor, loucura. Eu já contei isso aqui pra vocês. Então, é voltar naquela cena, né, e tudo mais. Vocês vão fazendo perguntas até conseguir chegar a uma cena específica que está ligada àquilo. Esse vídeo foi feito com muito carinho, espero ter ajudado vocês. Obrigada por estar aqui, por todo o feedback tão positivo que eu consigo receber de vocês. Deus abençoe a sua vida, Jesus esteja sempre na sua casa. Um beijão.